A paz do Senhor a todos. Meu nome é Alessandra Vitali, eu sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Hoje é a nossa 13ª aula e nós vamos estar aprendendo sobre soteriologia, que significa a doutrina da salvação. Soteriologia, ela vem do grego soteria, que significa salvação, libertação de um perigo iminente, livramento do poder da maldição do pecado, restituição do homem à plena comunhão com Deus. A salvação do ser humano ela é obtida pela graça. É um dom gratuito e imerecido que o pecador recebe. Esse texto está em Efésios 2, versículo 8 e 9. Em João 19:30, está escrito, está consumado. Essa expressão grega, tetelestai, ele quer dizer que tudo está pago. Isto representa a salvação para o cristão. Tudo foi comprado no Calvário. Abrange cada face de nossas necessidades e dura de eternidade a eternidade. Inclui a libertação do pecado no presente e a apresentação contra as invasões do pecado no futuro. Nós temos detalhes sobre essas fases da salvação, que é o arrependimento, a fé, a conversão, a regeneração, a justificação, a adoção e a santificação. Então, nosso primeiro tópico em relação à salvação é o arrependimento. O que é o arrependimento? É o ato pelo qual a pessoa reconhece o seu pecado e o abandona, confessando a Deus. O arrependimento é diferente do remorso. Por exemplo, João e Pedro colam na prova escolar. João confessa e pede perdão e aceita a punição. Isto é arrependimento. Já Pedro é surpreendido pelo professor. Tem o remorso de ter feito o ato no seu coração. Diz que na próxima prova, se tiver oportunidade, vai colar novamente. Nessa ilustração, Pedro sentiu apenas o remorso. O remorso é a tristeza do mundo que produz morte. O arrependimento verdadeiro é a tristeza que, segundo Deus, conduz à salvação. Nós temos texto base em 2 Coríntios 7:10. No Novo Testamento, Pedro e Zaqueu são exemplos de arrependimento. E Judas é um exemplo de remorso de seu pecado, mas não de arrependimento. Outro tópico da salvação é pela fé. Quando se fala em fé, há alguns textos que muitos já sabem de cor. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, que está em Romanos 10:17. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Está em Romanos 10, versículo 9 e 10. No idioma grego, língua em que foi escrito originalmente o Novo Testamento, há duas expressões para a palavra fé. Pistes, que é uma crença ou convicção intelectual, uma completa confiança em Deus, ou mais particularmente em Cristo, com vista à redenção ao pecado. E pisteuen, confiança plena em Deus. E há dois tipos de fé, a fé salvadora e a fé com um dom. Outro tópico da salvação é a conversão. No grego, para conversão é metanoia. O que seria a metanoia?
é a mudança da mente, é a transformação da mente. Ou seja, deve-se distinguir a conversão cristã de outras qualidades de conversão. O vocabulário conversão significa voltar ou mudar de direção. Portanto, nesse sentido literal, podemos ser convertidos de um ponto de vista para o outro. Pode-se mudar de partido político e assim dar uma conversão política, mudar de denominação e assim se dá uma conversão religiosa. A conversão cristã é o ato pelo qual a pessoa se volta do pecado para Jesus, tanto para obter perdão dos pecados, como para se libertar deles. Ou seja, a pessoa deixa o que ela fazia antigamente, o pecado do mundo, os seus atos, e ela muda a mente dela, ela muda o modo de viver, o modo de enxergar a vida. Isso inclui livramento da pena do pecado. A conversão está intimamente ligada ao arrependimento, porque o arrependimento ele enfatiza o aspecto negativo do abandono ou saída do pecado, enquanto a conversão ela enfatiza o aspecto positivo da volta para Cristo. O arrependimento produz tristeza pelo pecado e a conversão produz alegria por causa do recebimento do perdão e livramento da pena do pecado. O arrependimento nos leva à cruz, já a conversão nos leva ao túmulo vazio e ao Cristo ressurreto. Outro tópico da salvação é a regeneração ou novo nascimento. O sentido da palavra regeneração vem do vocabulário grego paligenesia e significa novo nascimento ou nascer de novo. Refere-se a uma nova criação. Regeneração é uma mudança sobrenatural e instantânea, operada pelo Espírito Santo na natureza da pessoa que recebe Jesus Cristo como seu Salvador. O apóstolo João descreve a regeneração como novo nascimento. Em Jó 3, versículo 3 e 8, Jesus fala que é como passar da morte para a vida. Em Jó 5, 24, já o apóstolo Paulo chama de nova criatura, em 2 Coríntios 5, 17. Regeneração não é uma reforma no ser humano. Essa reforma pertence ao plano humano. A regeneração ao divino, a reforma é algo ligado ao exterior. Já a regeneração é a mudança interior que vem de dentro para fora. A reforma afeta a conduta e a regeneração modifica o caráter. Outro tópico da salvação é a justificação. A palavra justificação ela vem do verbo grego dikaio e significa declarar que uma pessoa é justa, tornar-se justo. Já o substantivo dikaiosis significa justificação, que é o ato da graça divina pelo qual Deus declara justa a pessoa que põe sua fé em Jesus Cristo como seu único Salvador. Podemos ilustrar, por exemplo, um criminoso que pode até ser perdoado pelo governo e deixa a sua prisão, porém leva a culpa consigo em sua consciência, mesmo já em liberdade. Nesse caso, ele foi perdoado, mas não foi justificado, visto que era culpado do crime pelo qual o levou à prisão. Mas no caso da pessoa justificada, ela é isenta, não porque não mereça a punição, e não pelo fato de que já não mais carrega a lembrança de sua culpa, mas porque as exigências da lei divina foram satisfeitas. Outra pessoa tomou o lugar dele
e padeceu a execução destinada a ele. A lei não tem mais o que alegar contra ele. Na justificação, Jesus literalmente assumiu as nossas dívidas, pagou por nós, sendo, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está em Romanos 8:1. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Outro tópico é a adoção de filho. A adoção, o que é? O ato da graça de Deus que toma como os filhos aqueles que aceitam a Jesus Cristo, dando-lhes os direitos e privilégios de Jesus. A regeneração é uma mudança de nossa natureza. A justificação é uma mudança de nossa situação diante de Deus. A adoção é uma mudança de nossa ordem e posição de mera criatura para filho. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em João 1, versículo 12 e 13, afirma: Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todo ser humano pode fazer parte da família divina através de Jesus Cristo. É fundamental aceitá-lo como único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida. Aqueles que já tomaram essa decisão, filhos de Deus. Então, nesse estudo nós concluímos que o cristão é salvo através de Jesus. Uma parte desse processo é o ser humano que tem que executar. E outra parte é divina. Por isso é fundamental na vida cristã que tenhamos a certeza de que o nosso lugar na Nova Jerusalém está garantido através da graça divina. Então, nós vemos aqui que o maior de todos, assim, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu único eterno Salvador, é o arrependimento. Se não tem arrependimento verdadeiro, não há conversão, não há avivamento. Hoje em dia nós vemos que as pessoas assim falam: estou arrependida, mas na verdade, quando aceitam Jesus, elas aceitam, dizem que estão arrependidas, mas nós vemos que continuam, vão na igreja, mas continuam até fazendo as mesmas coisas que faziam anteriormente. Pode ser até de uma forma assim, com menos intensidade do que faziam antes, mas continuam. Então isso não é um arrependimento completo. O arrependimento completo é quando se morre para o mundo, ou seja, as coisas que eram do mundo já não pertencem mais. E sim, hoje é uma nova criatura, é uma nova vida que vive para Cristo. Esse é o verdadeiro arrependimento. Então, se não há esse verdadeiro arrependimento, a pessoa fica uma hora, quando faz alguma coisa de errada, se arrepende, pede perdão, tal, vai para a igreja, continua assim, tentar se manter longe do pecado, mas
se não houve o arrependimento completo, verdadeiro, quando menos ela espera, está fazendo tudo novamente. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de atitudes. E como vemos que a fé, sem fé, a própria palavra de Deus fala que é impossível agradar a Deus. Então a fé é muito importante, nunca perdemos a fé. Por mais pequenininha que seja, sempre tentarmos renovar a nossa fé todos os dias. A conversão, ou seja, a mudança de mente. Não adianta você estar na igreja com a mente e sua mente está no mundo. Isso daí não houve conversão. Ou você muda a sua mente, muda o seu foco, ou você não conseguirá seguir os caminhos de Cristo. Tem que haver essa metanoia, ou seja, essa mudança de mente, essa mudança de foco, essa mudança de pensamento. A regeneração, né, para o novo nascimento, que é a mudança do sobrenatural, né, que é operada pelo Espírito Santo, ou seja, a partir do momento que você começa a buscar o Espírito Santo, você passa a ser guiado, ser direcionado pelo Espírito Santo. Então você não faz mais a sua vontade, não é o seu eu mais que prevalece, sim a direção, a vontade, o desejo do Espírito Santo. A justificação, que a pessoa coloca a fé em Jesus Cristo como seu Salvador, pois ele morreu por nós na cruz e podemos ter hoje, graças ao seu sangue derramado na cruz, podemos ter a paz em Cristo, podemos ter a salvação em Cristo. Então nós somos justificados pelo seu derramamento do sangue na cruz. E a adoção, que é a graça de Deus que toma nós como os filhos. Toma nós quem? Aqueles que aceitam a Cristo como seu único, eterno e exclusivo Salvador. A partir daí, nós se tornamos filhos de Cristo. E assim, Deus nos concede os direitos, os privilégios na nossa vida, a salvação eterna, a regeneração, a mudança de vida, a mudança de criatura para filho. Então, esses são os tópicos, é a conclusão da doutrina da salvação. Sem esses tópicos que eu citei aqui, é difícil, é praticamente impossível nós termos a certeza da vida eterna, da salvação em Cristo. Eu espero que esse estudo tenha tirado um pouco a dúvida de vocês, ouvintes, em relação à doutrina da salvação, a salvação, como que como foi feita, através do que temos que fazer para conseguirmos a salvação, como temos que nos portar, quais as nossas atitudes, o que temos que mudar. Então, mediante a esse estudo, acredito que as dúvidas assim que talvez tínhamos foram assim esclarecidas em relação à doutrina de salvação. Eu convido também a todos a estarem conosco nos nossos cultos de terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 18 horas. Nós temos os nossos canais no YouTube, lá temos clipes do pastor Oswaldo de louvor,
temos clipes de evangelismo, temos devocionais, nós temos a nossa página no Facebook, @os dias de colheita. Lá nós temos os nossos cultos ao vivo, temos devocionais, temos ensino bíblico, estudo bíblico, temos um acervo de mensagens e estudos para edificar a vida de cada um. Eu me despeço e a todos com a paz do Senhor Jesus. E até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.